tô andorrando não, viu? Tá tô sim, confiante. tá sim. Vamos entrar em São Paulo. Eu tô confiante que o São Paulo vai passar hoje, porque o alento é que o São Paulo criou muitas chances lá no Equador. Só não fez o gol por detalhe, o Luciano perdeu muito gol. Erros individuais. Erros individuais, exatamente. O alento Mas por que esse. isso não pode acontecer no mundo? Pode. Falar em Saints, SP 500 em Nova York caindo 31, Não. 0,32 Nossa, agora vai. entendeu? Agora vai. E o Bovespa caindo só 0,09. Eu fiquei sabendo aqui hoje. Dólar eu não vejo porque eu não tenho dólar, nunca tive e nunca terei porque eu não tenho cacife para isso. Eu fiquei sabendo que hoje, para evitar problemas durante o jogo do São Paulo, na verdade que o alemão tem carregado. Todos veremos. Todos que na não. verdade. Todos não, todos é meu ovo. O que o alemão tem carregado aí na bolsa e tal é uma coisa chamada pilule pet. É o quê? Pilule pet é uma pílula francesa criada pelo. Uma pílula francesa Mas é para aquilo? criada pelo Christian Poncheval, que é uma pílula Fermez la bouche, s'il vous plaît. entendeu? Que é uma Cala a pílula boca, por favor. que transforma o mau cheiro de gases intestinais em fragrâncias agradáveis. Como rosas, que tá cheiroso aqui? lírio do vale, chocolate e até gengibre. Não, muda o mau cheiro pra mas- Ou chocolate. seja, então sabemos que o segredo do alemão hoje Não, mas é a essa que ele pilule tomou, pet. é cheiro de arroz queimado Arroz mesmo. queimado. Mas olha, o É, Mauro tá Betti aí. fez uma pesquisa mundial e chegou à conclusão que o pum de mulher bonita é o mais fedido. Você sabe que vocês estão loucos, né? Ô, Lelê. Vocês sabem disso. Cuidado, hein? Pesquisa mundial. Eu vou até Mas é ficar isso. quieta. Vamos entrar em São Paulo. Eu tô confiante sim. É uma A Lelê pesquisa. precisa de uma pilule pet pra fazer um pum floral. Fermez la bouche. Arruma um merchan desse aí pra mim, Fermez la vai. bouche, vai. s'il vous plaît. Cala a boca. Solta pum, Lelê. Mas, ó, antes eu queria só... Chegaram 2 superchats agora enquanto a gente falava. O Paulinho Cunha mandou, ó. Hoje é aniversário do meu sogro Carlinhos Marson, 66 anos. Palmeirense fanático. Ai, meu. Serra Negra. E chorou depois da classificação do Palmeiras Parabéns. ontem. Parabéns aí pro sogrão, ô Paulinho. E o Fábio Galdino, esse eu não conheço, viu, Milton? Vê se você conhece. O Fábio Galdino, ele mandou. O Mário Alemão está a cara do Márcio Alemão, zagueiro que fez carreira no interior Verdade. do Brasil, anos 2000. Também, verdade, verdade. Conheço esse Márcio Alemão. Jogou no né? interior de São olha, Paulo. Olha, Jogou no alemão não é Mojimirim. japonês, mas os alemães são muito parecidos também, viu? É, né? Tudo, Tem muito alemão igualzinho você. cabelo loiro, holandês, né? Eu sou a minha ascendência. Não, mas você mudou agora de holandesa. país? Não, mas é holandesa. Não sabe. Tá, vamos chamar ele agora de chama de Mário Holandês. Mário Holandês. Mário holandês Isso. combina. Mário do mundo. Pronto. Pronto, do mundo. Mas é isso, vamos Uau. começar. Lelê, tricolor aí, o palmeirense. Quem tá se borrando, na verdade, é o palmeirense. Não é, Lelê. Ô, chefe, ô, chefe. Me enche a tua bola, se chama. O Letícia nome dela é Beppler. Letícia. Quem tá se borrando, Letícia Beppler, é palmeirense, porque no histórico de mata-mata contra o Palmeiras, o São Paulo leva muita vantagem. Então hoje ele só LDU desde criancinha. Mas primeiro vocês têm que passar, né? Boa, Lelê. O Boa, Palmeiras Lelê. já tá lá. Agora sim, o São Paulo, a gente vem comentando sobre isso aqui durante a semana, né? Desde o programa de segunda-feira a gente comentou sobre Palmeiras, sobre Fluminense, serem times melhores do que os seus adversários. Realmente, a gente pega o São Paulo e o São Paulo, claro, é melhor sim que a LDU, né? Tem um time mais qualificado, eu acho que o jogo no Equador, o São Paulo realmente, né, teve vacilos ali fundamentais para o resultado. O Luciano perdeu uns 2, 3 gols que poderiam ter mudado a história do jogo lá. Teve 2 pênaltis pro São Paulo não marcados, né? Aí a gente... Que foram, Eu acho que que foram. sim. Eu acho Foram. que sim. Mas assim, além dessa questão da arbitragem, eu acho que no campo mesmo, na qualidade, no que aconteceu ali com a bola rolando, o São Paulo tinha condições de ter voltado com um resultado melhor, mas futebol não se pode, né, basear aí pelo C. E por isso mesmo a gente já viu a eliminação do Fluminense, que a gente comentou aqui ontem. O Fluminense era melhor, achou que poderia resolver a qualquer momento no Maracanã e acabou se lascando, né? Foi eliminado por um time que é pior do que ele, mas que nesse recorte dos 2 jogos aí principais da temporada na Sul-Americana, acabou sendo superior de uma forma ou outra, querendo ou não. Então, muitas vezes, não é o time melhor que avança. Então, qual que é o problema do São Paulo hoje? O São Paulo é melhor que a LDU? Sim. O São Paulo tem condições de sair classificado do Morumbi hoje? Sim. Só que, né,
tem toda a circunstância que envolve o futebol dentro das 4 linhas. É fácil, é só fazer um gol a mais. Não, Tem e que a fazer dois, na LDU, verdade. Milton, Foi 2 a mais. apesar tem que ser de dois. ser... Os pênaltis ainda. E a LDU, apesar de ser fora, meu. inferior, ela vem jogar aqui com regulamento embaixo do braço. E sem amassar. Porque já conseguiu 2-0 lá, vai fazer aquele jogo difícil, aquele jogo encardido, É isso aí. se fechar. Aí o São Paulo vai ter que ter muita paciência, porque se não fizer um gol logo, começa, né, aquela impaciência toda de, precisamos fazer um gol, e aí começa a ficar nervoso o time. Tem todo esse fator Tem que psicológico. fazer um gol no primeiro tempo. Se deixar pro segundo tempo, vem a chuveirinho, todos desespero. esses... Aí Sem Oscar, que Oscar nem pro banco vai. Todos esses aspectos não podem ser ignorados, Alemão. E também os desfalques do São Paulo, que a gente já sabe, mas já tinham esses desfalques, né, no primeiro jogo lá no Equador. Agora, quem realmente virou uma dúvida pro jogo de hoje é o Marcos, né, Antônio? Marcos Antônio. Que, pra mim, é o É o principal motorista, cara. jogador Esse é o do cara. São Paulo na temporada. Ô, Juizão, eu tô ouvindo desde moleque há 300 anos jogar com Mário Moraes, o leão da Rádio TV Tupi. Ele falava muito, jogou, o Oswaldo Brandão tá jogando com o time dele, com todo mundo com um Regulamento debaixo do braço. regulamento debaixo do braço. E sem amassar. Isso também é velho. Sem amassar. É. Ó, Conhecer o regulamento é importante. Agora, você tem 2-0 de vantagem. Achar que os caras vão chegar aqui e querer jogar de igual para igual com o São Não, Paulo. eles vão aí segurar, né? eu vou querer ouvir Alex Miller de Facincani. Aliás, Facinca, eu quero que você faça aqui também a análise do Vamos campeão de fazer. São Paulo já, tá? Você fez história ontem, viu, Isso, moço? e o pessoal, E você tava na marca do elogiando no pênalti. chat, viu, Facinca? O pessoal elogiando aqui as suas análises. Obrigado. No nosso campinho, a gente colocou aqui o Marcos Antônio como provável titular, mas tem aquela coisa, né? Ele sentiu um desconforto muscular, pode ser que ele seja preservado, né? Pode ser que até fique na reserva. Não treinou ontem, Não né? treinou, exatamente. Então o time é esse, né? O tradicional do São Paulo, com Rafael Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. O Mailton pode jogar, viu, Lelê? Eu acredito que sim, porque precisa dos gols. Não só né? pode como Não, e deve. até né? porque o Cédric, ele tá com uma virose, né? Até ele passou desde que mal nasceu. no dia, tá com uma virose, então o Fraco. Mailton deve jogar. Bobadilha, Marcos Antônio. E aí, se o Marcos Antônio não joga, a vaga fica para Pablo Maia ou Alisson. E o Enzo Dias na esquerda, com o Rodriguinho fazendo a ligação, Luciano e Ferreirinha e o Lucas no banco de reserva. E o Oscar fora. E o Oscar fora. Eu acho Ô, que... Felipe Facincani, desculpe, linda. Vem cá. Lá vamos nós. Você vai Segundo explicar tempo. aqui pro técnico do São Paulo como Vamos é lá. o jogo que o senhor fez ontem. Hernan Crespo, Não, dos não, não, maiores você tava de atacantes. costas, não pode. Comece, mas com veemência. Pô, calça apertada de novo. É a que eu Possível, tenho, né? enfim, eu vou ajeitar. Aqui é uma trena pendurada, não é? Vai. Acho que é melhor daqui, né? Você não acha Não, melhor? não, o alemão falou pra ficar aqui que fica melhor. ficar Então melhor, vai, melhor. explique aí Vocês pro técnico precisam do São hoje, Paulo. Hernan Crespo, pra ganhar esse jogo contra a equipe da LDU. Faz tá? 2 gols e não toma nenhum. Esse cara aqui, Mailton, pode ser uma arma que a LDU não está esperando, que viu um pouco no segundo tempo lá na altitude. Jogador que vai dar profundidade ao São Paulo que está precisando hoje alargar o campo em todas as suas frentes. Enzo Dias não é muito dessa característica, tá? Seria interessante se tivesse em boa fase o Wendel. Por quê? Porque o São Paulo ganharia alas, já que ele vai jogar com 3 zagueiros, ganharia jogadores para ganhar esse corredor aqui, tanto defensivamente, mas em específico ofensivamente, porque são jogadores que ajudam na construção do jogo e, acima de tudo, na definição das jogadas, no suporte a esses 3 caras aqui que vão ser importantes. Luciano, que vai precisar girar um pouquinho, saindo da zona central aqui como centroavante, e passar a ser um jogador móvel, justamente para dar opção de conversa com o Mailton. Pegar o exemplo ontem no Vitor Roque, que trabalhou dos 2 lados. Então o Luciano vai ser um cara para ser um elo com o Mailton no lado direito aqui de ataque do São Paulo esquerdo, que seria com o Wendel, na minha visão, melhor, mas o Enzo Dias vai precisar fazer um jogo de muita imposição física, vai mudar um pouco a característica dele. Esse Rodriguinho vai ser importante hoje pela condução, aquele meio que vai ter que se apresentar para triplicar essa função com o Luciano, com o Mailton, ou seja, São Paulo triangular em cima da zaga da LDU que vai vir fechada. Então, para você quebrar um time que vem na marcação é somente com essa movimentação. Do mesma forma, o Ferreirinha puxando esse jogo por fora, Rodriguinho com Enzo Dias também. Mas em especial, um cara hoje que é uma dúvida, mas que deve ser esse motor que o São Paulo vai precisar sem o Oscar e o Lucas. Marcos Antônio. Por quê? Porque o Marcos Antônio, vindo por fora, aqui ó,
dessa região chamada box to box, que a gente fala no futebol, que é o cara que joga de uma área a outra, tá? Esse termo é só um termo em inglês, mas é de área a outra, ou seja, é o volante moderno, é o meio campista. O Marcos Antônio vai ser importante porque ele vai quebrar essa linha da LDU para se infiltrar, talvez até a grande área do adversário como elemento de surpresa. Então não é o Marcos Antônio chegar até aqui. Não é interessante chegar na intermediária. O Marcos Antônio vai ter que entrar na área. Ou seja, quanto mais jogadores o São Paulo tiver para finalizar, vem Marcos Antônio, Luciano, Ferreirinha, Rodriguinho, o Mailton por fora, o Enzo Dias, mais o São Paulo vai encurralar ele deu no campo de defesa e mais espaço ele vai poder criar para ganhar esse jogo. Então é jogo de imposição, principalmente pelas alas hoje, porque se o São Paulo jogar por dentro, ele não tem essa construção. O Rodriguinho é só mais um para fazer essa função, o Marcos Antônio é só mais um para fazer essa função. São Paulo, para jogar por dentro, teria que ter o Lucas ou o Oscar, então ele vai abrir mão desses caras para ter no segundo tempo, mas é um jogo para ele tirar a LDU desse miolinho que ela vai jogar para travar o jogo e passar a jogar por fora, utilizando a velocidade do Ferreirinha, o Luciano saindo um pouco para buscar esse jogo e o Rodriguinho circulando por entre linhas Agora, também. eu faço assim, você acha que o São Paulo perde muito? Porque se o Marcos Antônio não puder jogar, que provavelmente ele não joga, Aí perde. o Alisson deve entrar. E o Alisson, Aí- ele era o meio Ou o Pablo atacante. Maia, né? Então, Não, mas ele hoje tá ele fazendo jogou. Jogou o Aí primeiro tá, jogo. mas O São Paulo precisa fazer gol. Vai botar Pablo Maia se jogar Então, mais o Alisson gol. ele era meio atacante. O Alisson é né? melhor. Olha, deixa eu fazer uma pergunta pra Se você não que é São jogar- Paulo. Très bien, mon ami. Se não jogar o Marcos Antônio, um dos dois vai precisar ir pro sacrifício. Ou o Lucas ou o Oscar. Não, os caras não vão nem pro jogo, nem pro banco. Então, É isso que eu ia perguntar pro Alemão, como Aí São que tá o Paulino. problema. Você acha que o Oscar, me ensina o que o Facincani Não, falou? hoje o Oscar é reserva Então, do São Paulo. Não, Mesmo ele recuperado, pra mim o Rodriguinho mas acho que ele não vai nem titular. pro banco, né? É, hoje ele não vai pro É, banco. não mas tá o Lucas relacionado. vai. Lucas Mas vai. ensina o que o Facincani falou. Você acha que, meio da condição que tá, o Lucas entraria numa condição de emergência, Hoje- voltando uma Não, contusão hoje é dessa? jogo do ano do São Paulo. Não, isso é outra história, Sim. mas eu tô... Mas Não, eu, não- não, mas eu acho que assim, por Vai mais pro que... banco, vai pro pau. Vocês É, acham, vamos gente? tentar. Não, mas eu acho que assim... Ou só uma emergência, Lelê? Não pode, não pode. É que É, assim... isso, 15 minutos, segundo tempo, São Departamento Paulo precisando fazer médico, gol. né, que vai influenciar muito nisso também, se ele tá com dores ou não. É claro que o jogador, ele quer estar disponível e o O time quer Lucas vai contar- entrar e quer vai decidir contar o jogo. com ele. Eu conheço. É Mas isso. eu não sei não, dependendo então, essa é a da minha condição dúvida. física. Mas, Lelê, Porque é se a não mesma tivesse- história do Garro. Sim, mas assim, tem... Não é Lelê. Se não tiver 100%, eu prefiro que não entre Então, no meu time. essa é a minha questão. Porque pra entrar cambaleando e depois ainda acontecer mas uma coisa Eu acho pior... que o não ter que 100% do substituir, Lucas é físico, é não melhor é do que clínico. Eu acho que ele não... Todos juntos aqui. É, eu acho que ele tá Ele é clínico, não, muscular. A discussão acho que não é essa não, gente. É o que a Lelê falou. É a condição que você vai entrar. Você vai entrar Peraí. numa coisa que pode atrapalhar você lá na frente. Peraí. Uma coisa assim, o Loebelin. Se ele vai pro banco, clinicamente ele tem uma condição. Isso, é isso. Então, por exemplo, o Oscar clinicamente não tem condição, não vai pro banco. O Lucas clinicamente tem condição. Talvez fisicamente ele não tenha É, então. tempo. Aí você escolhe o que você quer fazer. Eu vou começar com o Lucas ou vou utilizar o Lucas ao longo do jogo? Se o São Paulo tiver o Marcos Antônio, ele consegue guardar o Lucas pro segundo tempo, a depender de como vai estar o desenho do jogo. É, pode ser um tempo de cada, de Né? repente. Se o Marcos Antônio não estiver disponível, eu preferiria começar com o Lucas, tentar construir o resultado que vai ser importante para não gerar uma pressão ao longo de um jogo que vai ser muito tenso, porque o São Paulo tá tomando 2 na cabeça. Não é que ele tá 1-0 de desvantagem, são 2. É. Tá? Então é um jogo dobrado pro São Paulo. É 2 pra levar pra pênalti. Pra levar pra né? pênalti. O São Paulo precisa de 3 para ir direto. Um resultado muito, muito complicado. Então é melhor você ter em campo alguém com qualidade técnica para conversar com o Luciano, para dar um suporte pro Rodriguinho, do que você ter um time que, se jogar o Alisson, é um futebol travado. É um time Pablo mais Maia físico, também. é um time mais brigador, é um time mais para jogar com o adversário te atacando. Tá vendo, Alemão? Aquela reunião que fizemos na diretoria para demitir esse rapaz por falta de agradecimento, de competência. Foi salvo pelo gol. Agora foi vamos salvo. dobrar o salário Deu do Rabão. certo. Agora, no Porque Equador... você é o único sujeito que deu aula tática, Não tem aula. Tô só... entendeu? Que não encheu o saco. Obrigado. Agora, no Equador, né, eles jogaram com o Pablo Maia Exato. e com o Cédric no lugar do E Mailton. que a gente Mas falava que o Cédric não Exato. era esse cara. Exato. Agora, precisando do resultado, precisando de pelo menos 2 gols pra levar pra pênalti, acho interessante, apesar da virose do Cédric, tinha que ser o Mailton Claro, aí, né, independente de- por característica, por ser um cara mais ofensivo. São Paulo não pode pensar somente o jogo de uma forma, tá? Que às vezes é depender dessa escapada do Marcos Antônio. O Mailton vai precisar fazer um trabalho hoje muito sério com o Crespo psicológico de falar, o jogo vai concentrar muito em você.
Então, se apresente para fazer esse corredor aqui, ó, tanto por fora. As cobranças que ele fez muito bem lá no Equador. Exatamente, bola parada, entendeu? Então, assim, esse menino hoje vai precisar mostrar muito ao que vê o São Paulo e pode ter essa condição. Mas na Vila errou tudo, viu? O Mailton, ele errou todos os cruzamentos. Mas era, né? Eu acho que o São Paulo totalmente... tem bem mais time que a LDU, acho que pode ganhar até com facilidade. Focado. Eu acho que o Lucas só entra, mas porque ele antecipou uma volta, vocês lembram? Se machucou de novo. Sim. Tá? Eu Então, também assim, acho que... já é um Eu acho que ele só jogador... entra na necessidade. Isso, ele já é um jogador que já volta numa situação anterior do que ele voltou antes. Se tiver 25 do segundo tempo, 30, precisando de um precisa de gol. vai votar. Ou O então, sei problema lá. é que quais são as opções do São Paulo hoje no banco? Tirando o Pablo Maia e o Alisson. De meio? Você tem Vem pra pra frente. correr. Você tem Então, o Lucas, que vai aqui. Não, Lucas. Tirou o Lucas. O Tapia, o Dineno. Não, aí que tá. Não tem Tá. opção. A tarefa do Palmeiras ontem era muito mais difícil do que hoje a do São Não, ao Paulo. contrário. Não, era mais eu acho difícil. que Não, mas E o eu conheço Rigoni futebol. chegou Cara. Então, o Aí, Rigoni- mas só que o São Paulo vai O passar Palmeiras também. já tinha um resultado a favor, né? O São Paulo tá jogando contra O que resultado. talvez, se o Crespo pudesse ter de opção, é o seguinte. O São Paulo tem que jogar para fazer gol, não importa o que aconteça, desde o primeiro segundo que ele pisar em campo. Então aí você tem uma opção. Eu vou abrir mão do Bobadilla, tá bom? Vende persiana. Entendeu? Abro mão do Bobadilla e eu vou entrar com o Rigoni. Aí eu vou ter o Marcos Antônio para fazer a primeira saída. Se ele não puder jogar, Mas aí eu acho arriscado, pelo Marcos Antônio tá nessa dúvida, você vai Aí sobrecarregar poderia ele jogar o no meio do campo. Então, aí se ele tá com dúvida, você pode ter o Pablo Maia para fazer o primeiro. Sim. Você abre mão do Bobadilla. Eu vou jogar o Rigoni para ser uma espécie de um ponta de lança junto com o Rodriguinho. E aí eu vou dividir a tarefa do garoto para não se sobrecarregar entre os dois volantes da LDU que são fortes fisicamente. E aí eu vou ganhar mais um suporte. Porque aí o São Paulo, ele abre o Mailton, vem o Enzo Dias, ele pode abrir um pouquinho do Ferrarese e do Alan Franco naturalmente, porque eles vão fazer essa cobertura. E o São Paulo vai preencher meio, só que não é para jogar por dentro. É para ele ter o meio campo que vai ajudar a distribuir esse jogo pelas duas alas. Sim. Porque é um jogo em que o São Paulo vai precisar ir para cima. E nessa escalação aqui, se o Marcos Antônio tá meio baleado, é importante não sobrecarregar o Rodriguinho. E o Ferreirinha? Não, o Ferreirinha vem jogar pelas Tudo pontas. bem, tô falando o seguinte. O Ferreirinha, ele não vinha de contusão, né? Não. Não. Ele tava, Ele tava passou fora mal na LDU, Ele passou Lá no- mal, né? no jogo Só de ida. isso. Tá. Não. Vai que ele entra contra o Santos. Só que o Ferreirinha é um cara que é o seguinte, ele tenta muito a jogada individual. São Paulo às vezes se perde porque os jogadores tentam muito a individualidade e esquecem do senso coletivo. Então por isso que é importante, talvez, ter dois meias para trabalhar com o Ferreirinha. Não só o Rodriguinho. Você ter o Rigoni para fazer essa função com ele, para ter com quem conversar, explorar a ultrapassagem do Enzo Dias. Ou seja, o São Paulo vai ter que jogar com um comprometimento tático e em especial coletivo que ele não tem utilizado. Que aí é o trabalho que o Crespo deve ter feito nos últimos dias. Se o São Paulo não tiver conversa entre esses jogadores e ele passar a jogar no desespero de que eu vou tentar resolver porque eu tô com pressa, tô perdendo por 2-0, esquece a vaga na semifinal. Agora, se ele tiver a cabeça no lugar e souber trabalhar, né, supondo, abre mão do Bobadilla, vou colocar o Rigoni que vai jogar de ponta de lança como ele fazia com o Crespo, aí você ganha um cara para conversar com o Rigoni, é o Ferreirinha que vai ter uma possibilidade de ser menos driblador e explorar mais a velocidade que ele tem para receber essa bola na hora correta para finalizar. É o Luciano também podendo participar, como faz o Vitor Roque, um cara que vai trabalhar dos dois lados, ou seja, é jogo de dedicação total para alguns jogadores que hoje vão precisar demonstrar isso. Elba de Pádua Lima, número 2. Não, Você sabe quem foi Elba de Pádua Lima? diga. O Tim. O Tim. O Tim, o técnico mais cerebral do futebol brasileiro. Mas o mais vencedor foi Lula Alonso Pérez. Agora eu vou sentar. Lacinca, muito obrigado, viu? Obrigado. Luiz Luciano Alonso não Pérez, perde o gol, técnico né, do Alemão? É, também. Técnico. O mais vencedor do mundo foi o técnico do Santos, de Gilmar Lima, Morgal, Musito Calvé, Dorval Mengal, Coutinho, Pelé Pepe. O resto é tudo segunda divisão. Eu acho que se fosse um outro adversário pro São Paulo, seria mais difícil. Pelo que eu vi da LDU, Não, o time é fraco, Entendeu? mas eles vão Mas... você sempre jogar fala assim, foi 2 na imposição física. Foi 2-0 lá contra o São Paulo, o adversário vai ser horrível. Eu ia falar, já era. Mas a LDU me decepcionou, sinceramente. Não, e assim, só que se a gente pegar... É porque... Tudo bem que o time é mais fraco, sim, só que é o que a gente tá falando aqui. Tem o regulamento debaixo do braço e vai fazer um jogo A gente difícil, vai tem fazer um jogo LDU. fechado, vai fazer um jogo que é chato no São Paulo. Errou, que fez tem que ter 2 muita gols. paciência, né? Então, tanto é que na Libertadores,
O último time que conseguiu reverter um resultado de ter perdido de 2-0, né, fora, e depois conseguiu reverter, foi o Flamengo de 2019, contra o Emelec, né? São Paulo faz um tempão que não Desde reverte dois, né? 2019, ninguém que Já era começou Jorge perdendo Jesus, por já. 2-0 conseguiu reverter. Eu acho que assim, o grande favorecimento do São Paulo é o adversário. Sinceramente, quando eu assisti o jogo da LDU Como é em que São é essa Paulo, frase? favorecimento. O único problema do São Paulo é o adversário? Não, Pedro Bó. Não, eu não falei isso aí, não. Eu falei que o favorecimento do São Paulo maior é o adversário. Porque, sinceramente, quando você fala LDU e São Paulo, 2-0 para a LDU, quem não vê o jogo, Sim. quem só é resultadista, fala o quê? Nossa, deve ter sido um jogaço, a LDU não fez nada, gente. O São Paulo perde gol e toma 2 gols que o Nenê lembrou. 2 gols de falha individuais. Aliás, parabéns, Diniz, por ontem de novo, querer sair jogando. Ah, se ferrar. Mas ganhou o jogo. A gente vai falar, ó. Vamos acelerar aqui, porque ainda tem Flamengo na Tem que ter Libertadores. palpite hoje. específico. Tem Uma vez Flamengo, sempre Tem Flamengo, tem Brasileirão, teve jogo ontem, a gente vai analisar os 2 jogos de ontem. Mas eu queria os palpites. Milton, palpite, São Paulo LDU hoje, Morumbi, 19 horas, horário ingratíssimo para a torcida chegar lá na região do Morumbi. 1-0 pro São Paulo. Aí tá eliminado, aí não. Mas eu conheço futebol e eu sei o resultado. Eu tenho antevisão do fato. 1-0 pro São Paulo, chorado. Ô, Evelyn. Como o co-irmão ontem torceu, deu resultado favorável pro torci. Palmeiras, 2-1 pro São Paulo. Alex Miller. Eu já tenho uma outra visão. Como o Milton sempre torce contra os paulistas e os paulistas ganham quando ele expõe isso, ontem ele falou que ia dar River, deu Palmeiras. Hoje ele fala que vai dar LDU, então vai dar São Paulo. Vai ser 2-0 pro São Paulo e nos pênaltis o São Paulo passa. E aí, Facinca, o que você acha? Consultando os alfarrábios aqui. Tá, você tá buscando o quê? No Google quanto vai ser o jogo? Não, nem na IA. Na Austrália já Vem sabe. Na Austrália quanto foi o jogo? Na Austrália já diz. Já é São Paulo classificado. Na Austrália estão dizendo o seguinte: 2-0 pro São Paulo que passa nos pênaltis. Eu acabei de falar isso. Ele faz tudo chato. Eu também não entendi essa. Do jeito que você fez. Alfarrábios no papel? Dá licença, malandro. Agora é na Mas internet agora também? eles evoluíram. Ah, é? Tecnologicamente. Ah, tá bom. Você conecta o alfarrábio. E a Letícia Beppler? Letícia! Meu palpite também era de 2-0. Acho que o São Paulo consegue o resultado aí com a bola rolando, mas nos pênaltis, eu não sei não. Não sei. Nos Eu vou mudar meu pênalti é palpite. loteria. Vai ficar em cima mudar. do muro, então? Quem Não, passa? nos, Não, tem só que pra falar fazer quem passa. diferente de vocês, então a LDU passa nos pênaltis. Não, eu vou mudar meu palpite. Pois não. Não interessa o resultado, mas o São Paulo será eliminado hoje. Pode anotar aí e me Você acabou de cobra. falar isso. Você ficou sozinho, pelo jeito, né? É, E sabe o que é isso? É a resposta, tá certo? A sua ontem falta de respeito e coleguismo aos demais aqui, na verdade? Então meu vídeo foi bom pra ele. E sabe Foi por que, Alemão, que o São Paulo vai ser eliminado nos pênaltis? Porque vocês, São Paulinos, diretoria tricolor, são os responsáveis pela Chapecoense ter saído do G4 no Brasileirão Série B. Vocês são responsáveis Ixi, que São pela Paulo tá queda depois? da minha... Mailton? Desde que vocês tiraram o Mailton da Chape, a Chape não ganhou mais. pô. Mas isso aí era meio a time, gente né, Lelê? precisava dos gols do Ele- Mailton lá. Era meio time, né? Exatamente, ele era o artilheiro do time. Agora não faz mais gol, não ganha mais. Tá... A tua mãe tá Sacanagem. preocupada lá, viu? Sacanagem. Aliás, a Chape joga hoje com o Criciúma, hein? Clássico catarinense. Não, Havaí, Havaí, desculpa. Havaí. clássico Onde é o catarinense. jogo? na Arena Condá. Na Condá. E tem Curitiba e Criciúma também, outro belo jogo. Times do G4. Verdade, G4. Ó, relembrando 2004, quando o Luiz Fabiano fez um gol na LDU, e na entrevista ele saiu falando, LDU significa Luiz deixou um. Hoje é São Paulo 4-0 com Luciano deixou uns, tá? Pode anotar aí. Repita. São Paulo 4-0 com Luciano deixou uns. Esse é o significado de LDU.